Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. A edição de hoje está especial. Selecionamos 3 assuntos que estão na ordem do dia para quem gosta de tecnologia e quer se preparar para o futuro que já está chegando. Nossa primeira parada é na indústria dos carros. Os veículos autônomos estão chegando e se você acha que essa é uma realidade mais que distante do Brasil, é bom pensar 2 vezes. Já temos alguns exemplos de carros semi-autônomos por aqui. Hoje, além de conhecer esses modelos, você vai entender como funciona a classificação em níveis, que vai dos carros tradicionais até os veículos totalmente autônomos, que vão dispensar a intervenção de um motorista. A segunda parada é numa mudança que está facilitando a vida de todo mundo. Afinal, vivemos no país dos cartórios. Mas até mesmo essas verdadeiras reservas de montanhas de papéis estão sendo transformadas. A digitalização dos documentos caminha a passos largos e até já dá para sonhar com um dia em que não precisaremos mais de documentos físicos. Tudo digital. E a nossa terceira parada é, na verdade, um mergulho numa das tendências mais quentes do mundo da tecnologia. Você vai entender de uma vez por todas o que são os computadores quânticos, que prometem mudar a vida de todos nós nos próximos anos. Recentemente, o Google registrou um marco ao alcançar a tal supremacia quântica. E hoje você vai ficar por dentro do que isso significa. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Às vezes é desesperador. Qualquer coisa que você precise fazer no Brasil significa uma montanha de documentos. O pior é que quase todos eles ainda estão em papel, o que torna tudo mais difícil. A boa notícia é que mesmo por aqui, o processo de digitalização de documentos, certidões e contratos anda a passos largos e já dá para vislumbrar dias bem melhores. Nós fomos conferir. Desde a invenção da escrita, coletamos e processamos informações. Ao longo dos séculos, criamos formas de aproveitar melhor cada dado obtido e nos anos mais recentes, a tecnologia tem tornado isso mais fácil e os resultados têm sido melhores do que conseguimos absorver. No campo da documentação, por exemplo, os conteúdos estão cada vez mais eletrônicos e digitais. Nesse cenário, um dos grandes desafios é a identificação. Fazê-la no mundo online é diferente do que ocorre presencialmente, já que não é possível comparar fisicamente um documento com foto e o indivíduo que ele representa. E ainda é preciso lembrar que essa identificação não pode ser frágil. Afinal, não se pode permitir que haja repúdio posterior, ou seja, que o cidadão negue depois que efetuou uma determinada operação. Isso é especialmente relevante, por exemplo, em transações bancárias. Há menos de 10 anos ainda tínhamos muitos comprovantes físicos em papel. Até o cheque era bastante presente. De 2002 para cá, entretanto, a evolução tem sido progressiva no setor e essas operações migraram quase completamente para o ambiente online. Nós somos o primeiro país no mundo a fazer transferência online de dinheiro entre contas do banco de modo eletrônico. No Brasil, o governo criou não só um controle do ponto de vista de tecnologia, mas um controle do ponto de vista de regulamentação, de como isso é feito. Para tornar a identificação mais confiável nesse ambiente, muitas boas ideias surgiram. Apesar disso, ainda há grandes dificuldades práticas, especialmente quando se usa biometria.
As impressões digitais, por exemplo, são um traço único em cada indivíduo e podem ser usadas para representá-lo. Nem sempre, porém, é possível contar com elas. Isso porque algumas pessoas simplesmente não as têm, ou porque seu desenho é muito tênue para ser de fato validado. Os asiáticos têm muito problema. O índice de rejeição de identificação biométrica nos asiáticos é altíssima. Mas também pessoas que consomem droga, pessoas que têm um grau muito alto de diabetes. Então a digital passou a ser um problema de identificação porque começou a ter muito repúdio. Outra opção é o reconhecimento facial, e ele tem uma grande vantagem. Como não é intrusivo, se torna mais agradável e é aceito mais facilmente. Por outro lado, ainda não tem efetividade de 100% e pode então ser questionado futuramente. Para garantir uma identificação inquestionável, foi criado o conceito de assinatura digital. Ela é basicamente um cálculo matemático complexo que não pode ser adulterado. Se qualquer dado do cálculo for modificado, a assinatura automaticamente se torna inválida, já que não é mais possível obter o mesmo resultado. Se você adulterar qualquer informação ali naquele documento, aquele cálculo matemático não vai bater mais e você identifica que ele foi fraudado. E para efetivamente confirmar esse tipo de assinatura, ela precisa ser associada a um certificado digital. É um processo tão seguro que tem um índice baixíssimo de fraude. Entre os mais de 8 milhões de certificados digitais válidos atualmente, apenas 0,0038% foram atingidos em 2016 e 2017. Mesmo assim, em comparação com a quantidade de habitantes do país, que já passou os 200 milhões, o número ainda é baixo. E um dos motivos é paradoxal. Por segurança, muitos são digitais em alguns aspectos, mas não em outros. Afinal, o mundo se digitaliza mais rapidamente que os cidadãos, e essa rapidez dá uma sensação de insegurança. Eu acho que é seguro e importante você ter duas formas de carregar seus documentos, porque de repente, principalmente no caso da CNH, às vezes a pessoa esquece, está dirigindo e é parado, alguma fiscalização e você não tem, dá dor de cabeça, né? E aí você tendo no celular, você apresenta e está tudo certo. Eu acho, porque não tem perigo de perder e também é bom para o meio ambiente, né, que não tem papel, etc. Um pouco, porque se seu celular for roubado, acaba indo seus documentos também. Outra resposta para baixa adesão aos certificados digitais é a burocracia. Isso, porém, pode ser mudado com o uso, por exemplo, do blockchain. Afinal, essa tecnologia de blocos encadeados garante que as informações contidas no sistema não possam ser alteradas. Assim, a estrutura de acreditação se torna muito forte. O uso dessas soluções para documentação é um caminho sem volta em todo o mundo, e o Brasil é parte da vanguarda. Com o desenvolvimento de novas formas de atestar a segurança delas, é natural que a adoção aumente por aqui e em outras partes do mundo. No próximo bloco, você nos acompanha na descoberta da tecnologia de computação quântica. Até pouco tempo, ela parecia possível apenas na ficção. Mas nos últimos meses temos alguns exemplos do avanço da computação quântica. Justamente por isso, você precisa saber do que se trata. E ainda hoje, tem um passeio com os carros semi-autônomos que já estão aqui no Brasil. De quebra, você vai conferir a classificação dos automóveis modernos. Eles foram divididos em 5 níveis, dos mais tradicionais aos mais independentes. O Olhar Digital Plus volta já. Os bits e bytes construíram a computação moderna. Mas em alguns anos, eles devem começar a sair de cena. Um novo sistema vai controlar as máquinas do futuro. Um sistema que se assemelha muito mais à maneira como os nossos cérebros funcionam. Estamos assistindo ao nascimento da computação quântica.
Uma computação totalmente nova. É assim que deve ser a computação quântica. O tema tem estado cada vez mais presente e levantado especulações de como isso pode mudar o cenário tecnológico. Mas o que exatamente significa o termo quântico? O conceito vem da física. Diferentemente da física clássica, aquela que vivenciamos no dia a dia, a física quântica é a que rege os elementos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, como moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas. A física quântica é a parte da física que descreve o comportamento de sistemas microscópicos, átomos, as partículas subatômicas, como os prótons, os elétrons. E nesse regime do mundo microscópico, as leis da física funcionam de maneira bem distinta do mundo macroscópico, que são os objetos com os quais a gente tem experiência no dia a dia. As interações entre eles são diferentes das que ocorrem na vida cotidiana, onde é possível descrever os estados de movimento dos corpos. No universo quântico, não é possível determinar, por exemplo, exatamente onde um objeto se encontra ou em que velocidade. A física quântica surgiu em 1900, nos estudos de Max Planck. Depois, Albert Einstein os confirmou em 1905. Em 1924, Louis de Broglie também contribuiu para o tema, e houve ainda outros físicos que se sucederam na descrição desses fenômenos. Um dos grandes expoentes é Richard Feynman, que desenvolveu a teoria que permite entender bases da eletricidade, dos raios-x e do magnetismo. Por isso, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965. Todos esses estudos foram essenciais para o desenvolvimento da informática quântica nos anos 1980. Essa nova computação se apoia em um dos princípios fundamentais da física quântica, o da superposição. Segundo ela, um objeto pode ter dois estados ao mesmo tempo. É como se uma moeda pudesse ser simultaneamente cara e coroa. Nas situações do dia a dia, ao contrário, ela só pode ser uma coisa, nunca as duas ao mesmo tempo. E isso muda tudo. Como essa nova computação usa a superposição, ela se afasta do sistema binário que é usado atualmente. Então, em vez de ligado ou desligado, vai ser possível ter um meio ligado, por exemplo. Assim, os processos internos da máquina serão mais fluidos e mais próximos do raciocínio humano. Então a gente precisa de fato de uma revolução computacional para implementar um novo sistema que vai se assemelhar muito à nossa mente, à inteligência humana, e isso vai dar um poder para nós, seres humanos, de programação, de desenvolvimento de solução quântica que a gente nunca experimentou. Nesse contexto, toda a arquitetura computacional atual não servirá mais. Serão necessárias novas máquinas, novas linguagens de programação e novos algoritmos. É o estabelecimento de um novo paradigma. Embora os estudos tenham avançado muito recentemente, ainda estamos longe de ter um computador ou um celular quântico em casa. Todos os desenvolvimentos da tecnologia requerem muito investimento e ainda muita pesquisa. Eu não vou te falar que a gente não vai ter no futuro muito distante um celular quântico ou coisas do tipo, mas hoje a gente não tem nenhuma evidência real, científica, de que a gente vai ter um celular quântico no futuro breve. Os primeiros passos, entretanto, já estão sendo dados por grandes empresas e até governos. Nos Estados Unidos, a Lei Nacional da Iniciativa Quântica, aprovada em dezembro de 2018, destina 1,2 bilhão de dólares para o desenvolvimento da computação quântica no país. O Google, por sua vez, criou o processador Sycamore. O sistema é capaz de fazer em menos de 3 minutos e meio um cálculo que levaria 10 mil anos se fosse executado por uma supercalculadora. Empresas como IBM e Microsoft também têm atuado nesse segmento. A IBM, por exemplo, abriu em setembro seu primeiro centro de computação quântica nos Estados Unidos. Lá ela desenvolve o IBM Key System One. Já a Microsoft criou a linguagem Key Sharp e tem um kit de desenvolvimento quântico gratuito que pode ser adquirido por qualquer interessado.
Eu acho que ele vai ficar muito mais amigável, inclusive. Eu acho que vai ser muito mais fácil. Não vai ter atrito, vai ser uma tecnologia muito mais wearable. Nós vamos vestir, ela vai ser ubíqua, a gente não vai nem perceber. E ela vai estar convivendo com a gente de uma forma muito mais amigável, muito mais próxima da gente. Depois do intervalo, vamos fazer uma visita aos carros semi-autônomos que já estão entre nós. E vamos aproveitar para entender a escala que divide os automóveis tradicionais dos veículos 100% autônomos do futuro. O Olhar Digital Plus volta já. Se você pensa que os carros autônomos ainda demoram muito a sair das pistas de testes para as ruas reais, é bom pensar de novo. Mesmo no Brasil, já temos exemplos de automóveis semi-autônomos em circulação. Agora você vai entender como os carros de hoje e do futuro são classificados de acordo com a sua independência de nós, motoristas humanos. A direção autônoma é inevitável. Já disponível em algumas localidades, os veículos equipados com ela causam admiração e, às vezes, espanto por onde passam. É possível vê-los circulando, por exemplo, em Mountain View, na Califórnia, em testes feitos pelo Google com automóveis de passeio, e em Tallinn, a capital da Estônia, que já testam micro-ônibus sem motorista. Para categorizar esses carros, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, a SEA, estabeleceu 6 níveis distintos de automação de veículos. Eles vão de 0 a 5 e descrevem o quão independente é um sistema. O Olhar Digital explica melhor. O nível SEA 0 representa os carros sem automação. São então a maioria dos veículos que podem ser vistos nas ruas, bom, pelo menos aqui no Brasil. Nesses automóveis, tudo depende de um ser humano. A aceleração, a direção e o monitoramento do ambiente, incluindo as respostas a situações de risco. Quando o carro é classificado como SEA 1, significa que seu sistema é capaz de oferecer algum tipo de assistência ao motorista. Pode ser, por exemplo, a manutenção da aceleração ou a existência de modos de condução distintos para situações específicas. Veículos de nível SEA 2, por sua vez, têm automação parcial. Ela é feita por radares e sensores que mapeiam os objetos no entorno do veículo e os monitoram passivamente, sem reagir a eles. Esses modelos já são relativamente populares no mercado e fazem algumas funções por conta própria, como acelerar e frear de acordo com o limite estipulado. Podem ainda direcionar ou ajudar o motorista a manter a direção, mas em situações de risco é necessário que um humano assuma o controle. Hoje a gente está no nível, a legislação não permite, né? Então é uma coisa que você precisa sempre pedir apoio, ele está ali para te ajudar, mas o carro hoje até, você pode tirar a mão que por 20 segundos ele vai acelerar, vai brecar, vai ver se ele saiu da faixa, vai fazer a curva, e esse é o nível que a gente tem hoje, que seria um nível 2, digamos assim. No nível SEA 3 estão os modelos com automação condicional. Eles podem se movimentar por conta própria, tanto na aceleração e na direção, quanto no monitoramento ativo do ambiente. O motorista, nesse caso, pode se concentrar em outras atividades, mas deve assumir o controle em situações de risco. Um dos carros mais emblemáticos dessa categoria é o Autopilot da Tesla, que já frequenta as ruas americanas. O veículo é equipado com sensores especializados, como scanners a lasers, sensores ultrassônicos e sistemas de radar. Graças a essas características, consegue monitorar e reproduzir o ambiente ao seu redor para tomar decisões mais complexas. O nível SEA 4 compreende os automóveis que permitem até que o motorista durma ao longo do trajeto. Isso porque praticamente todas as atividades são feitas por seu sistema autônomo. E isso inclui as habilidades reativas em situações de risco, mesmo que um humano não possa assumir o comando.
Os sensores e as câmeras desses veículos são capazes de fornecer dados muito mais precisos. O sistema conta ainda com informações vindas dos serviços de navegação, o que permite definir rotas e manobras de condução. Para que tudo funcione, o carro precisa ter conectividade constante para se comunicar com outros veículos e com a infraestrutura. É necessária, então, uma rede de internet das coisas bem estabelecida. O desafio da tecnologia autônoma é, não adianta o carro estar conectado com a estrada e a estrada não estar conectada com ele. Então hoje, o que tem de mais moderno no mundo de tecnologia semi-autônoma, ou assistentes auxiliares, ele faz a curva, ele acelera e breca. Por exemplo, você coloca ele para seguir o carro da frente acelera, ele acelera, o carro breca, ele breca. Você mede a distância e a partir disso tudo ele faz a curva, ele segue, ele freia, ele já faz tudo sozinho. Quando um automóvel está na categoria SEA 5, sua automação é completa, ou seja, tudo é feito por seu sistema autônomo. Nesse caso, não há necessidade de intervenção humana e há até sistemas que impedem que alguém atue. O motorista se torna então apenas um passageiro e pode dedicar todo o tempo que passa no carro a outras atividades. Para que essa opção esteja disponível, tanto os sensores quanto a conectividade devem ser naturais no dia a dia. A classificação é importante para determinar o que os veículos autônomos podem realmente fazer sem o auxílio humano. Isso ajuda ainda a saber como as interações com eles vão funcionar quando eles dominarem o espaço urbano. Há ainda desafios culturais. No Brasil, por exemplo, o maior deles requer que os sensores do veículo identifiquem as motos que trafegam em corredores entre os carros. É uma situação bastante específica do país. Atualmente, em todo o mundo, inclusive no Brasil, temos automóveis de nível SEA 2. Nos próximos 2 anos, eles devem atingir o nível 3. E é provável que em cerca de 5 anos já seja possível interagir de forma bastante orgânica com os carros autônomos. Quem sabe ali em menos de 5 anos, você pode chegar no carro, entrar, o carro vai dizer para onde você quer ir, você vai conversar com ele por voz, isso já começa a acontecer hoje, e ele vai começar a interagir com você. Então o que é uma direção autônoma num futuro muito próximo? Carro, me leva para casa. O carro vai te responder, ok, João, você sabe que hoje tem aquele jogo que você quer ver. Você quer pedir a pizza que você pede vendo aquele jogo? O carro já está conectado com o meu banco, com a minha casa, e quando eu chegar em casa já tem o jogo comprado ou o jogo programado, a pizza que eu gosto de comer, os meus amigos convidados e cada vez mais o carro conectado com o meio ambiente e a automação tornando isso tudo possível. Você vira um passageiro. Mantenha-se em dia com o mundo da tecnologia. O Olhar Digital é a sua principal plataforma de informação sobre a era digital. De segunda a sexta-feira, você confere as principais notícias do dia no nosso boletim Olhar Digital News, sempre ao vivo, às 7h30 da noite. Aproveite para também passar a receber as nossas newsletters. O cadastro é super rápido e você fica por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia todo dia no seu e-mail. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!